Olá, queridos. Bem-vindos de volta à nossa. Vamos dar a continuidade à nossa disciplina de física. Hoje nós já vamos trabalhar com conteúdo. Tá? Vamos ver os nossos primeiros conceitos do eletromagnetismo e já dar entrada na primeira parte da nossa disciplina. Então, só um instante novamente para me configurar aqui a nossa apresentação. Vamos lá. Bem, então, sou o professor D'Angelo Pinheiro. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os conceitos básicos de eletromagnetismo, carga elétrica e princípio da eletrostática. Então vamos lá. Bem, aqui a gente tem uma pequena divisão do tema central do nosso terceiro ano. Tá? Então, eletromagnetismo, como eu falei na aula passada, ele é faces do mesmo fenômeno. E até um certo tempo na história da humanidade, ele era tratado de forma separada, porque não se conhecia é, a interligação entre esses dois fenômenos, que é a eletricidade e o magnetismo. Eles eram estudados de forma separada até chegar ao momento em que se juntou esses dois termos. Tá? Então, como a gente viu no nosso conteúdo programático, nós vamos começar falando primeiramente sobre eletricidade, né? É, de uma propriedade da matéria que é fundamental chamado carga elétrica e a partir desse conceito que a gente constrói todo o conhecimento de eletromagnetismo. Então, primeiro nós vamos ver a questão da carga elétrica estática. Tá? O que significa estática? Significa apenas em repouso. E logo em seguida, ainda até o segundo bimestre, nós vamos ver o movimento dela, dessa carga elétrica ou dessas cargas elétricas, ok? E já terceiro e quarto bimestre, aí sim nós vamos trabalhar o magnetismo em si e a indução magnética, que é o que junta todo esse nosso conhecimento para encerrar os conceitos de eletromagnetismo. Tá? Então vamos aqui para o começo da nossa disciplina. Bem, o primeiro tema que nós vamos trabalhar se chama carga elétrica. Como eu adiantei ainda há pouco, a carga elétrica ela é uma propriedade da matéria, assim como temperatura, massa, enfim, é uma coisa que a gente não consegue desassociar da matéria. A carga elétrica ela é fundamental para o pontapé dos nossos conceitos de eletromagnetismo. Tá? Então, primeiro a gente vai trabalhar, como eu falei, a eletrostática. O que é a eletrostática? A gente vai estudar conceitos de carga elétrica e o comportamento dela nos corpos, ok? E só então a gente vai dar prosseguimento depois, né, com ela em movimento. Então vamos primeiro entender algumas coisas. Então, nós já sabemos, ou pelo menos já deveríamos saber, que o átomo ele é construído por partículas como elétrons, como elétrons, prótons e nêutrons. Tá? A gente já deve ter ouvido isso aqui em algum lugar. O que são esses camaradas aqui? São partículas que compõem o átomo. Então, nós temos o núcleo atômico, que é composto por prótons prótons e nêutrons, desculpa, e a eletrosfera, que é feita com elétrons, como o próprio nome diz. Então, desculpa, gente, por essa mensagem. Então, o que acontece aqui é o seguinte: no contexto histórico, nós já tivemos várias versões do átomo e nós temos essa última aqui que foi não tão nova, né? Foi determinada em 1926 por Schrödinger. Tá? Então, primeiro nós tínhamos o átomo indivisível, que era uma partícula que compõe, que na época, né, definia que compõe a matéria, que seria a última partícula que não tem divisão.
seria o átomo. Aí, a partir de Thomson, começou a ter a ideia de cargas positivas e negativas, né? Em Rutherford, ele então determinou que existiria um núcleo, né? E ele existiria a eletrosfera. Já Bohr determinou que existe sim, também existe, né? A ideia de ter uma eletrosfera, só que essa eletrosfera ela tem lugares determinados, ou seja, o átomo tem posições ou níveis, né, como ele diz. Tem níveis onde é mais provável encontrar elétrons ou não. E por fim, Schrödinger, que vem com a função de onda, que é onde ele diz que existem probabilidades de achar um elétron numa região onde é mais povoada, como pode ver aqui, ó, perto desse pontinho vermelho que seria o núcleo, há uma probabilidade maior de achar o elétron e conforme vai se afastando, essa probabilidade vai diminuindo. Então, esse é o contexto da carga elétrica que nós temos atualmente. Para efeito didático, a gente ainda vai usar a ideia de eletrosfera, né? Porque aqui na última versão não existe mais a ideia de eletrosfera. Tá? Para efeito didático, ainda vamos usar ainda a ideia do Bohr. Bem, então como a gente sabe que existe elétrons, prótons e nêutrons e, de acordo com a física moderna, já existem outras partículas em que essas são divididas, mas a gente não vai entrar nesse assunto ainda. Cada partícula elementar ela tem uma carga elétrica. Tá? Então, o elétron, por exemplo, ele tem menos, né, que é o sinal da carga, que ficou convencionada que o elétron tem uma carga negativa e o próton tem uma carga positiva e o nêutron não tem carga nenhuma. Né? Então, o elétron tem uma carga negativa de 1,6 vezes 10 elevado a 19 coulomb, tá? Coulomb, tá? Essa é a unidade de medida de carga elétrica. Aqui nós vamos ver, até o final do nosso terceiro ano, nós vamos estar falando sempre dessa unidade aqui, Coulomb. Né? E o próton é a mesma quantidade de carga elétrica, só que com sinal oposto. Tá? Então vamos ter 1,6 vezes 19 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb também. Tá? Bem, então essa é a ideia de que nós temos as partículas elementares têm carga, mas quando a gente vai tratar de corpos, um corpo pode ser neutro, um corpo pode ser eletricamente neutro, ou desculpa, eletricamente carregado positivamente ou eletricamente carregado negativamente. Então é esse desenho que nós temos aqui, ó. Um corpo neutro, o que significa? Que nós vamos ter o mesmo número de prótons e elétrons, tá? Então, para cada maisinho que simboliza um próton, nós vamos ter um menuzinho que significa elétron. Então, aqui está equilibrado. Já nessa situação em que ele está carregado, eletrizado negativamente, então nós vamos ter mais cargas negativas, né, do que cargas positivas. Então, nós temos um número menor de prótons com relação aos elétrons. E por fim, a outra situação que falta, né, que é quando o corpo está eletrizado positivamente, quando nós temos mais prótons do que elétrons. Tá? Então, nessa situação, a gente trabalha a questão da carga elétrica. Quando eu vou calcular a quantidade de carga elétrica, eu calculo assim, ó, com essa equaçãozinha aqui. O que essa equação está dizendo? Que eu vou ter um N, que é o número de cargas sobrando, tá? Vezes a carga elementar que está sendo apresentada. E aí esse sinal de mais ou menos é dependendo do tipo de carga. Se for próton é positivo, se for elétron é negativo. Por exemplo, vamos olhar aqui nesse primeiro exemplo aqui. O N é carga que está em desequilíbrio, carga que está sobrando. Aqui todos estão
pareados, né? Tem um positivo para cada negativo. Então, esse N nessa situação é zero. Então, a carga total, né, desse corpo vai ser zero, porque ele está neutro, tá? Ele está neutro. Então, toda vez que um corpo estiver neutro, a carga dele é zero, tá? Agora, quando a gente tem um desequilíbrio, tá? Eu tenho uma carga elementar que tenha mais do que as outras, então nesse caso o corpo ele vai estar eletrizado. Então o que acontece aqui? Esses que estão em preto estão em equilíbrio, tem um mais para cada menos, né? Um próton para cada elétron. Só que nós temos aqui alguns elétrons sobrando, não tem prótons para eles. Então faz com que esse corpo esteja eletrizado negativamente. Então, nesse caso aqui, esse N seria 1, 2, 3, 4. Então, eu teria 4 vezes a carga elementar. Qual é a carga elementar do elétron? É essa aqui, ó. Então, seria 4 vezes 1,6. Opa! 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? E aí, então, eu contraí o valor da carga elétrica desse corpo. A mesma coisa ia acontecer aqui nesse outro corpo. Só que agora, o que vai mudar para cá? São os mesmos 4 que estão sobrando, só que a carga elementar aqui é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, desculpa, aqui faltou um menos, né? Teria um menos aqui e o outro vai ter um mais. E aí você faria essa multiplicação e encontraria então a carga desses dois corpos. Seria o mesmo valor, porque tem a mesma quantidade de carga elementar sobrando, mas eles teriam sinais opostos. Tá? Bem, então vamos para o próximo slide. Bem, esse aqui é um princípio da eletrostática. Se nós temos corpos carregados positivamente ou negativamente, a gente considera a seguinte situação. Cargas de mesmos sinais, eles se repelem, que é o caso dessa situação aqui, é uma repulsão. Então aqui nessa figura e nessa figura, nós temos dois corpos carregados positivamente, então elas se repelem. A mesma coisa acontece quando eu tenho dois corpos carregados negativamente, eles também vão se repelir. Agora, quando os corpos são de sinais contrários, eles se atraem, né? Aqui tem um positivo e um negativo, então eles vão se atrair. Ok? E aí nós temos aqui a situação da soma de cargas, ou seja, conservação de cargas, que também nós vamos ver mais adiante, que é o seguinte, a carga ela sempre se conserva. Tá? Se você tem 3 corpos, 4 corpos, 5 corpos, e você somar a carga elétrica de cada um separadamente, como aqui nós temos, ó, o corpo A tem uma carga A, o corpo B tem uma carga B, o corpo C tem uma carga C. Aí vamos supor que eles trocaram cargas entre eles, tá? Sem sair nessa vizinhança aqui. Então eles trocaram cargas entre eles. Então aqui o corpo A vai ter uma outra carga, o corpo B vai ter uma outra carga e o corpo C também vai ter uma outra carga. Mas o que significa é que ao final, no início e no final, a quantidade total de carga vai se permanecer. Ou seja, a gente não consegue criar carga elétrica, né? Ela já existia. O que a gente faz é mudar de um corpo para o outro. Então aqui nós temos essa situação. O corpo A tem a carga A, o corpo B carga B, o corpo C carga C. E aí, depois da interação entre eles, vai ter uma outra quantidade no corpo A de carga, vai ter uma outra quantidade no corpo B e uma outra quantidade no corpo C. Só que o que acontece? Quando eu somo, ou seja, quando eu pego carga A, carga B e carga C e somo, que é essa situação aqui, e pegam, depois da interação entre eles, somam
os três, que é essa situação, isso aqui tem que dar igual. Tá? Não tem como criar carga elétrica, como eu disse. As cargas que já existiam no começo, elas vão continuar existindo no final. Ok? Então vamos para o próximo slide. E aqui a gente tem um exemplo dessa questão de conservação da carga elétrica. Tá? Então nós temos aqui dois corpos A e B, estão separados e eletrizados com cargas elétricas, respectivamente iguais. Aí nós temos a carga do corpo A com menos 2 coulomb, tá? E carga B com 5 coulomb. Colocando-os em contato, o corpo A transfere 1 vezes 10 a menos 19 elétrons para o corpo B, sendo em seguida separados. Tá? O dado é a carga elementar aqui de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Tá? Então, o que aconteceu? O corpo A já era eletrizado com uma carga negativa e o corpo B já era eletrizado com uma carga positiva. E aí o corpo A passou uma parte dessa carga elétrica negativa para o corpo B, ok? Então, pergunta que ele quer saber. Qual era a quantidade total de carga existente no ambiente antes de haver o contato? Então, o que eu tenho que fazer? Vamos lá para a solução da letra A. Para a solução da letra A, a gente tem que considerar esses dados, né? Nós tínhamos a carga elementar de 1,6 vezes 10 a menos 19. A carga do A a gente já sabe, está lá no problema. A carga B também. E o A transfere 1 vezes 10 a 19 elétrons para o B. Então, a pergunta da letra A. Qual é a quantidade total de carga existente antes do contato? Né? Então, o que a gente tem que fazer? Somar a carga de A com B. É justamente isso que ele está fazendo. A carga de A, a carga de B. Então, eu tenho menos 2 mais 5. Então, antes do contato, nós tínhamos uma carga de 3 coulomb positivo. Tá? Aí a segunda pergunta. No contato, que quantidade de carga o corpo A transfere para o corpo B? A quantidade de carga é equivalente a 1 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Tá? Então, vamos lá. Então, sendo que a quantidade de carga que A transfere para B, temos o seguinte. Então, N é a quantidade que foi transferida. Tá? Ou seja, 1 vezes 10 é 19. E o E é a carga elementar do elétron, que foi a carga que foi passada. Então, é justamente isso que nós temos aqui. Ó. 1 vezes 10 elevado a 19, vezes menos 1,6 vezes 10 elevado a 19. Então, fazendo essa multiplicação, sobra só menos 1,6 coulomb. Então, essa foi a quantidade de carga transferida do corpo A para o corpo B. Aí ele fala aqui, o sinal negativo significa que o corpo A perdeu carga para o corpo B. Tá? E significa que essa perda significa que foi elétrons que foi transferidos. Tá? Até porque a gente não consegue transferir prótons, é sempre o elétron que vai se movimentar. Ou ele vai ou ele vem, nunca é um próton que se movimenta. Né? Letra C. Vamos lá. Quais são as quantidades de carga de cada um dos corpos após a eletrização? Bem, então vamos lá. Então, inicialmente, nós tínhamos o corpo A menos 2 e o corpo B 5. E aí a gente já sabe que houve uma transferência de menos 1,6. Então, o que a gente tem que fazer? Subtrair do corpo A essa carga e somar
com o corpo B essa carga, que é justamente isso que ele está fazendo. Após o contato, o corpo A perdeu 1,6 Coulomb, né? Que no caso é menos 1,6. Então, B ganhou a mesma quantidade. Então, esse Q aqui está simbolizando esse Q que ele perdeu, tá? Então, a carga de A menos Q, ou seja, vai ser menos 2, menos, né, da operação, já que ele está perdendo, e o menos da carga que já tinha lá. Então, menos com menos vai dar mais. Aí vai ficar menos 2 mais 1,6, ou seja, sobrou no corpo A, agora uma nova carga do corpo A vai ser menos 0,4. Tá? E no corpo B vai ser a mesma coisa. Nós vamos ter uma nova carga do corpo B, que era a carga que o corpo B tinha antes do contato, mas depois do contato ele foi acrescentado, né? Acrescentado, no caso, os elétrons que vieram de lá. Então, 5, ou seja, ele estava carregado positivamente, mas veio 1,6 negativo de elétrons, tá? De cargas negativas. Então, o que a gente faz? A gente está somando, lógico, né? Mas como a carga que veio é negativa, ele tem um sinal negativo. Então, vai ficar 5 menos 1,6 e o corpo B, então, vai ter uma carga de mais 3,4. Ok? E como a gente está considerando o princípio da conservação de energia, né? Então, antes do contato eu tinha 3 Coulomb, tá? Depois do contato eu também tenho que ter 3 Coulomb. E é justamente essa verificação que está feito aqui, ó. Como a nova carga do corpo A é menos 0,4, então está aqui, menos 0,4 do corpo A. E o corpo B é 3,4 positivo, então é 3,4 positivo. Quando eu somo esses dois, tá, sobra novamente o 3 Coulomb, ou seja, temos a verificação de que realmente antes do contato e depois do contato nós vamos ter a mesma carga elétrica. Tá? E por fim a pergunta que ele faz, que tipo de força de atração ou repulsão existe entre os dois corpos antes e depois de ter havido o contato? Tá? Então antes do contato nós tínhamos um corpo carregado negativamente e um corpo carregado positivamente. Tá? Só que depois do contato também continuou, lógico que com menor intensidade, um corpo carregado negativamente e um outro corpo com uma carga positiva também. Então, antes e depois do contato, a força elétrica existente entre os corpos é de atração, como nós vimos ainda há pouco. Cargas opostas, né, cargas de sinais contrários, eles se atraem. Tá? Então, nesses dois momentos, o corpo possui sinais opostos. Tá? Então, nessas duas situações, tanto antes como depois, os corpos se atraem. Ok, gente? Bem, espero que vocês tenham entendido esse exemplo e agora nós vamos falar de outro assunto. Tá? Vamos falar agora sobre condutores e isolantes. Bem, esse tema de condutores isolantes ele vai ser muito fundamental para a gente quando a gente estiver falando de corrente elétrica, mas a gente trabalha já esse conteúdo aqui. O que acontece? Existe na natureza corpos que conseguem conduzir essa carga elétrica e corpos que não conseguem conduzir essa carga elétrica. Lógico que tem toda uma questão a mais aí que depende do diferencial de potencial elétrico. Corpos normalmente que não são condutores, mas se tiver um diferencial de potencial elétrico muito grande, eles acabam conduzindo. Então, na verdade, a gente chama os isolantes de mal condutores. Tá? Eles são condutores sim, dependendo da situação, eles vão conduzir sim carga elétrica. Então, como eles são considerados mal condutores, a gente chama de isolante. Tá? Então,
Aqui nós temos alguns exemplos, né? Geralmente são plásticos, borracha, esses materiais eles são mal condutores, então são materiais cujos elétrons estão fortemente ligados ao núcleo e por isso não encontram facilidade de movimentar. Tá? Aí nós temos aí como exemplo o próprio ar, o ar atmosférico seco. Tá? O que é o seco? É aquele que não tem água. Tá? O vidro, borracha, né? A mica, que é uma espécie de borracha também. Enfim, esses são os principais materiais que são isolantes, tá? Eles não conseguem conduzir carga elétrica. E nós temos os condutores, né? Que é o oposto do isolante. Então, os condutores são fios, de forma geral, metálicos, tá? Existem alguns condutores cerâmicos também, mas é uma outra situação. Então, qualquer fio metálico, por isso que eles são feitos para a nossa rede elétrica de casa, para enfim, para conduzir a eletricidade a chegar em nossas casas. Então, são materiais cujos elétrons eles são mais afastados do núcleo, né, possuem uma grande facilidade de se movimentar. Os metais, o corpo humano, quem nunca pegou um choque, né, na vida, o corpo humano e o solo são bons condutores de eletricidade. Tá? Nos condutores metálicos, forças de pequena intensidade são capazes de deslocar os elétrons, chamado de elétrons livres, né, pelo espaço interatômico. Então, por isso que faz com que os metais sejam bons condutores, né, porque eles têm esses elétrons livres, né, de acordo com a característica do metal. Já o corpo humano e o solo são condutores porque há a presença de íons. Né? Quem são os íons? Nós temos aí vários elementos químicos que a gente consegue absorver durante a nossa alimentação e eles ficam na corrente sanguínea. Tá? Então, pode ser ácidos, bases, sais, né, em solução aquosa que são bons condutores de eletricidade. Ok? Bem, aqui é a parte final da nossa aula de hoje, que vai ser os tipos de eletrização. Vai ser uma conversa bem rápida, que é assim, corpos que estão neutros, a gente consegue eletrizar, ou seja, a gente consegue criar, lembrando, né? Criar uma carga nesse corpo. Por que criar? Porque na verdade eu vou forçar uma transferência de carga de um corpo para outro e aí corpos que antes estavam neutros passam a ficar carregados. Então existem três formas de fazer essa eletrização de corpos. A primeira é por atrito, que acontece justamente na ideia de atrito. Eu vou pegar dois corpos e vou ficar em contato, né? Eu vou ficar esfregando um com o outro. E aí esse contato vai fazer com que esse material transfira carga de um para o outro. Então, quando eu pego aqui uma flanela, por exemplo, e um tubo de vidro, os dois, no caso a flanela é feita de algodão e o bastante de vidro, e eu ficar atritando um contra o outro, no final desse atrito, lógico que demora um certo tempo para isso acontecer, o algodão vai ficar eletrizado negativamente e o bastão vai ficar eletrizado positivamente. O que significa que houve uma transferência de elétrons do bastão para o algodão. Tá? O mesmo não acontece com o PVC. Tá? O PVC vai acontecer um fenômeno diferente. Quando eu esfrego um contra o outro, o que acontece? A flanela de algodão vai transferir elétrons para o PVC. Tá? Então, isso depende de cada material. Tá? Tem materiais que têm facilidade em perder elétrons e outros materiais que têm facilidade de doar elétrons. Então, você vê que o mesmo material, algodão, que antes ganhava, em outro material ele perde. Tá? Então, depende muito do tipo de material que está sendo atritado. Então, essa é a primeira forma de eletrizar dois corpos. O segundo
é por contato, né? O meio que o atrito também é contato, mas não é só colocar os dois em contato, tem que ficar atritando, né? Já no contato acontece o seguinte, nós já temos dois corpos carregados, tá? Pode ser um neutro, um corpo com carga neutra, mas pelo menos um tem que ter carga, tá? Então aqui nessa nossa situação, os dois têm carga. E quando a gente bota em contato físico mesmo, um contra o outro, vai haver uma transferência, lógico, né? Por mais que sejam cargas de sinais iguais, vai haver uma troca de carga aqui. E depois do contato, cada corpo vai ter uma carga diferente, igual como nós vimos ainda há pouco no nosso exemplo, tá? Bem, essa é a segunda forma. E a terceira e última forma é por indução, tá? Essa animação aqui ela é bem didática. O que acontece? Eu vou pegar um corpo que está eletrizado, no caso o bastão aqui está eletrizado negativamente, e vou aproximar de um corpo que está carregado positivamente. Ó. E aí quando eu aproximo... Oh, gente, desculpa. Eu vou refazer essa fala. O corpo ele está neutro, tá? Tanto é que ele tem uma quantidade igual de prótons e elétrons. Quando eu aproximo o bastão, o que acontece? O bastão está carregado negativamente e aí ele vai atrair a carga positiva, tá? E vai repelir a carga negativa. Então, alguém aqui está fazendo o papel de fio terra. O que é o fio terra? É quando há uma descarga de um corpo para o solo. Mas aqui a pessoa está fazendo esse papel de fio terra. Ela está pegando essa carga que está aqui agora desse lado negativo, ó, e aí ela consegue fazer essa descarga desse elétrico que está aqui sobrando, né? E aí quando ela tira o contato e tira o bastão, o nosso corpo fica então carregado positivamente. Ao final da conta, o que aconteceu? A gente conseguiu tirar elétrons desse corpo, tá? Bem, espero que tenha ficado entendido essa nossa animação. Agora eu peço que vocês olhem lá o nosso material do estudo dirigido, porque lá vai ter o nosso exercício da nossa quinzena. E aí o prazo final de entrega é até o prazo vigente desse estudo dirigido, que é 15/3. Ok? Qualquer dúvida, tá? Entre em contato novamente aqui no meu telefone. O nosso grupo de WhatsApp já está ativo. É só mandar uma mensagem lá, qualquer dúvida entre em contato e eu estarei sanando as dúvidas, ok? E não esquecer que todas as terças pela manhã nós temos a nossa live de atendimento. Quem quiser ter uma interação mais ao vivo, assim vamos dizer, vou estar lá tirando as dúvidas, ok, gente? Então, um abraço a todos, até a próxima aula.